Boa noite. Ao vivo, como diz um comunicador da televisão brasileira, é sempre mais difícil. A gente está aqui se adequando ainda a essa nova realidade, a gente está aqui se adequando ainda a esse novo momento que nós estamos vivendo, mas logo, logo as nossas transmissões vão estar excelentes, mas que bom que você está conectado com a gente, que bom, que bom. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Meu desejo é que você continue se cuidando. Essa semana nós recebemos com esperança, com expectativa, esse calendário da vacina, e o nosso desejo é que em breve a gente possa voltar aqui para o nosso culto e a gente possa estar junto, todo mundo, se abraçando, chorando junto, comendo junto. Enquanto nós não estivermos, o meu desejo é que você se cuide aí na sua casa, que você se cuide aonde você está. Nessa semana onde o nosso país ultrapassa a marca de 200 mil mortos, nosso desejo é que a gente se cuide, o povo de Deus se cuide, para que a gente possa estar em breve junto, né? Quanto antes. Mas o meu desejo também é que você esteja aí tendo o seu tempo de leitura da Bíblia, você esteja aí tendo o seu tempo de oração. Nós encaminhamos, né, essa semana lá no nosso grupo do WhatsApp um roteiro para você todos os dias, você poder ler a Bíblia, porque não tem nada melhor do que você abrir a Bíblia todos os dias e você como ler e se alimentar, e você ser alimentado pela palavra de Deus, como dizia Spurgeon, um dos grandes pregadores que nós tivemos. Ele dizia assim: se você passou o seu dia e você não leu a Bíblia ou não orou, você teve um dia perdido. Que você possa não ter dias perdidos no seu dia a dia também, mas que você possa ter dias aproveitados pela palavra de Deus. Nós começamos, meus irmãos, semana passada, uma série de mensagens denominada Somos Um. E essa série, ela fala sobre unidade. Eu queria dizer para você que unidade é diferente de uniformidade. Ou seja, uniformidade é quando todos nós pensamos da mesma maneira. É quando todos nós falamos assim: eu gosto de comer arroz com feijão em cima do arroz. Então, uniformidade é assim: todos têm que comer o arroz com feijão em cima do arroz. Né? A cor preferida de todos tem que ser azul. O time preferido de todos tem que ser determinado time. Né? O filme que nós vamos assistir tem que ser sempre o mesmo filme. Isso é uniformidade. Mas o que é igreja? Igreja não é uniformidade. Igreja é um coletivo de pessoas com histórias diferentes, com vidas diferentes, com momentos diferentes da nossa vida. Tem gente que está na igreja desde que nasceu, e nasceu na igreja, e foi batizado quando criança, e cresceu, e frequentou a classe Cordeirinhos de Jesus, onde a professora dava um prêmio para quem decorasse a Bíblia, os versículos todos os domingos, e cresceu nesse ambiente. Frequentou a classe de novos membros, chamada catecúmenos na maioria das igrejas, né? Namorou na igreja, casou na igreja, batizou os filhos na igreja e está aqui hoje acompanhando pela internet, mas falando assim: olha, eu estive a minha vida toda na igreja. Mas tem gente também que se adentrou dentro da igreja, mas já de uma maneira mais tardia. Veio talvez quando era adolescente, quando era jovem, quando era recém-casado. Alguns vieram já na terceira idade. Então, igreja é esse ambiente de pessoas, de gente que nasceu na igreja, mas de gente também que nasceu num lar não cristão, onde havia os distúrbios, havia as diferenças. E nós só conseguiremos ser uma igreja unida se nós pensarmos
que nós somos um apanhado de pessoas com histórias diferentes, mas nós só seremos uma igreja junta, uma igreja unida, se nós pensarmos nisso. A minha história de vida, ela é diferente da outra pessoa, o que a outra pessoa pensa sobre igreja, ela é diferente daquilo que eu penso sobre igreja também. E uma atitude individual, ela é muito ruim na vida da igreja. Quando a gente pensa que aquilo que eu sei de igreja é o melhor para a vida da igreja, né? Nós temos que pensar de uma maneira coletiva. E quando a gente pensa a igreja como um apanhado de pessoas, né, e a gente olha para todos da mesma maneira, a gente vê que isso se torna uma só, se torna diferente. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo, ele diz assim: há um só Senhor, há uma só fé. E nós temos que pensar nisso. Há uma só igreja. Igreja é esse número de pessoas chamada igreja. E eu queria convidar você hoje para abrir a sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, capítulo 26. É o texto que nós vamos refletir nessa noite. Nesse tema, nós somos uma só fé. Uma só fé. Semana passada nós falamos sobre ser um só coração, em sermos uma só igreja. E hoje eu queria falar com você sobre uma só fé. Nós estamos nesse momento de celebração. O culto como um ambiente litúrgico, o culto como momentos memoriais, ritos memoriais, e isso é importante para a nossa peregrinação espiritual. Nós celebramos a ceia aos domingos, uma vez por mês, como uma lembrança da ordenança que Jesus deixou para mim e para você. Os tempos litúrgicos, eles são fundamentais nós nos dedicarmos à leitura da palavra de Deus, nós nos dedicarmos sistematicamente e regularmente, nós nos reunimos como povo de Deus para a celebração da nossa fé, nós nos reunimos para ouvirmos a palavra de Deus, nós nos reunimos para a comunhão, para as orações, para o partir do pão, para as nossas festas. Como que nós fazemos? Um culto hoje, uma festa, uma celebração da ceia é uma festa, batismo, profissão de fé, ordenança, investidura de oficiais, tudo isso é uma festa que nós organizamos e é isso que traduz o que é ser igreja. Jesus, ele foi batizado, Jesus, ele celebrou a ceia porque ele sabia da importância dos atos simbólicos para o meu coração, para o seu coração, para a nossa consciência, para a nossa memória. Por isso Jesus, ele instituiu que nós deveríamos, quando nós nos reuníssemos, nós deveríamos reunir e partir o pão, nós deveríamos dar graças a Deus, lembrando o corpo dele. Jesus Cristo, ele foi partido, Jesus Cristo, ele foi derramado por nós, Jesus Cristo, ele insistiu, inclusive, que nós realizássemos esse ato, nós realizássemos esse momento litúrgico, esse rito de memória, porque aquilo que nós cremos tende a se perder no tempo quanto mais nós nos envolvemos com o cotidiano, com a nossa agenda, com a nossa vida. Quando nós nos envolvemos com as buscas da nossa vida, muitas vezes nós temos a tendência de perder aquilo que sustenta a nossa vida. Muitas vezes as nossas preocupações, os nossos ritos, eles trazem poeira para aquilo que deveria ser o sustento da nossa vida. É por isso que Jesus, ele diz assim para os seus discípulos: olha, quando vocês se reunirem, lembrem e peguem o pão nas mãos, traga à memória o meu corpo que foi partido por você. Traga o meu corpo que foi doado em amor por você. Traga a sua lembrança, o meu sangue derramado, e não se esqueça disso. Não permita, Jesus, ele diz lá em Mateus, não permita que as preocupações da sua vida e as questões mais imediatas do seu coração, as suas necessidades mais urgentes, Jesus, ele fala assim, não deixe que isso substitua aquilo que é fundamental na sua vida. Não deixe que as suas preocupações
convicções imediatas façam com que você perca aquilo que é fundamental na sua vida, porque se você perder aquilo que é fundamental na sua vida, de fato você estará perdido. Sabe, meu irmão e minha irmã, as pressões da nossa vida, elas vão desnorteando eu e você. Então, quando a gente perde aquilo que é fundamental na nossa vida, a gente perdeu e a gente entrou em confusão. E aí a gente precisa ir reafirmar a nossa fé. A gente precisa reafirmar as nossas convicções. E quando Jesus, lá em Mateus capítulo 6, ele diz assim, reafirme as suas convicções. Lembre-se daquilo que sustenta você. Lembre-se daquilo que sustenta a sua vida. Jesus, ele não estava falando de verdades racionais. Jesus, ele não estava falando de princípios, de enunciados históricos. Jesus, ele não estava falando de doutrina, mas Jesus, ele estava falando assim, olha, reúna-se. Ele não falava assim, reúna-se para lembrar as doutrinas que eu ensinei a vocês. Jesus, ele não fala para os seus ouvintes, reúna-se para relembrarem o credo que eu ensinei a vocês. Os judeus, eles, na verdade, são homens que contam a história de Jesus. Primeiro, eles não eram homens ocidentais, mas eles não eram homens modernos como eu e você, eles não haviam passado pelo iluminismo, eles não tinham lido filosofia, eles não tinham lido Tomás de Aquino, eles não tinham lido João Calvino, Agostinho, Martinho Lutero. Os judeus, na época de Jesus, inclusive, eles não tinham a Bíblia como nós a conhecemos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, quando eu e você, nós nos reunimos hoje, nós nos reunimos não ao redor de ideias, não ao redor de conceitos teóricos, embora nós os tenhamos. Por exemplo, no ano de 325, no concílio de Niceia, ficou estabelecido o chamado Credo dos Apóstolos. E no que criam os cristãos no ano de 325? O Credo dos Apóstolos dizia assim: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Maria Virgem, padeceu sobre Pôncio Pilatos e foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus e está sentado à mão direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. É isso que criam os cristãos no ano de 325. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Católica no sentido de uma igreja universal para todos. E eles continuavam dizendo na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Esse é o credo dos apóstolos. Mas isso aqui, o credo dos apóstolos, não é cristianismo. O credo dos apóstolos é um credo, é chamado daquilo que os apóstolos criam. E esse é um conjunto de enunciados teóricos que registravam o que os apóstolos eles criam e daquilo que eles pensavam a respeito de Jesus no ano de 325. Mas isso não é o Evangelho, porque o Evangelho ele é um conjunto de verdades. O Evangelho é um conjunto de verdades que se espalham através das pessoas, como esse discurso que eu estou fazendo agora. O Evangelho, ele não vai com uma aula, o Evangelho ele não vai com uma classe de catecúmenos, o Evangelho ele não se espalha dessa maneira, porque ele não é uma teoria, mas o Evangelho é uma realidade. O Evangelho, segundo a Bíblia, é a boa notícia. O Evangelho, ele fala de um fato, ele não fala de uma teoria, mas o Evangelho ele fala de uma pessoa. O Evangelho ele fala de Jesus Cristo nosso Senhor. Então, quando nós falamos sobre o Evangelho é testemunhar, o Evangelho é compartilhar a Cristo e não enunciados a respeito de Cristo. O Evangelho ele não é uma teologia a respeito de Cristo, porque quando nós reduzimos o Evangelho a um credo, a doutrinas, dá essa confusão que nós estamos vivendo hoje. E piora, porque quando a gente, ao lado do credo, e das doutrinas,
a gente vai colocando um monte de regras morais. Pode isso, não pode aquilo, isso pode, aquilo é pecado, isso não é pecado. E a gente fica discutindo o tamanho do comprimento da saia, se a gente deve ficar em pé ou sentado em determinado momento do culto, se a gente vai cantar um hino ou um cântico e por aí vai. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Jesus Cristo, porque quando a gente reduz o Evangelho a um credo, quando a gente reduz o Evangelho a uma doutrina, dá uma confusão danada. Você é presbiteriano, batista, metodista livre ou metodista wesleyano? Ah, eu sou presbiteriano. Presbiteriano do Brasil, presbiteriano independente ou presbiteriano renovado? Presbiteriano conservador, presbiteriana unida, presbiteriana reformada, presbiteriana viva, existe a presbiteriana contemporânea, a presbiteriana pentecostal, a presbiteriana avivada, a presbiteriana livre, e por incrível que pareça, existe a igreja presbiteriana do sétimo dia. Você sabia que no mundo existem mais de 1000 denominações chamada igreja presbiteriana? Existem presbiterianos que guardam o sábado. Olha só a confusão que nós entramos. E aí a gente acha que espalhar o evangelho é a gente espalhar as nossas ideias, a gente espalhar os nossos conceitos teóricos. E aí a gente diz assim, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Mas uma outra pessoa ouve você falando isso e ela pode dizer assim, mas se Ele é Todo-Poderoso, por que a gente está vivendo esse sofrimento no mundo? Por que está se espalhando esse vírus e a gente não consegue controlar a disseminação desse vírus? E a gente continua, mas Ele é o Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, o seu Filho. E alguém pergunta, mas como assim seu Filho? Ele foi nascido da Virgem. Mas como assim uma Virgem nasceu? Como que uma Virgem pode conceber? Como que uma Virgem pode conceber? E aí a gente fala, não, mas é obra do Espírito Santo. Ah, ela ficou grávida então do Espírito Santo, então como assim Jesus, Filho de Deus, nasceu de uma Virgem? É como aquela criancinha que fala para o pai, pai, Jesus é Deus? E ele fala, Jesus é Deus. Mas Ele é Filho de Deus? E o pai fala, Ele é Filho de Deus. Então Jesus é filho dele mesmo? Porque as crianças, elas têm as perguntas mais sensacionais que a gente fala. E aí o pai, quando ele vê que ele está numa encruzilhada, ele fala assim, minha filha, para de perguntar isso aí você tem que acreditar, não tem muita explicação e você tem que acreditar. Você percebeu que quando a gente reduz o evangelho a um credo, a gente volta lá para o credo dos apóstolos, e ele fala assim, ele morreu e foi sepultado e desceu aos infernos. Aonde que fica isso? Ele voltou de lá, como que ele voltou? Ele ressuscitou ao terceiro dia. E a gente vai mudando, e a gente vai vivendo, e a gente vai... Tem gente que reduz e transforma o evangelho nisso daqui. Mas isso não é o evangelho. Isso não é o evangelho. E aí a gente entra nas discussões, né, dos eleitos. Os predestinados, não existem os predestinados, existem os eleitos, não existem os eleitos. Né? Tem gente que sabe todos os eventos escatológicos nos mínimos detalhes. Né? E tem gente que fala assim, você não sabe não os efeitos, né? Os movimentos e os momentos escatológicos que tem na Bíblia, arrebatamento da igreja, ressurreição, milênio, grande tribulação, juízo final, e aí a gente fica naquelas discussões, o que vem primeiro, o milênio, o arrebatamento da igreja, e aí a gente fala, eu não sei direito isso aí, e aí alguém fala assim, você corre o risco de chegar no portão do céu e tomar uma bomba na hora da prova. Porque você não sabe desses conceitos. Esse cristianismo credal, esse cristianismo doutrinário, aonde é que ele nos leva? E eu não quero aqui nessa noite desmerecer isso. Eu não estou dizendo que isso é desnecessário, porque aquilo que nós cremos organiza a nossa maneira de pensar, organiza a nossa maneira de viver, né? Mas o que nós cremos não é a essência do Evangelho, porque a essência do nosso Evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo. Guarda isso no seu coração. Jesus Cristo é o nosso Evangelho.
E aí, em Deuteronômio 26, tem uma confissão de fé. Eu li agora há pouco aqui uma confissão de fé do ano 325 da era cristã, que foi escrita no Concílio Ecumênico de Nicéia. Num dos concílios da igreja, no Concílio de Nicéia, lá no ano de 325, foi estabelecido isso daqui. O que creem os cristãos? Os cristãos creem que creio em Deus Pai, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Esse é o credo dos apóstolos. Mas tem uma outra declaração de fé. E essa declaração ela está registrada em Deuteronômio capítulo 26. E ela não é um amontoado de crenças, mas ela é uma narrativa de uma história muito diferente. Os judeus, eles sempre foram bons em contar histórias. Os judeus são conhecidos como mestres porque eles respondem perguntas contando histórias. Os judeus, eles respondem perguntas, muitas vezes fazendo outras perguntas. Como diz aquela história lá que um homem chega para um judeu e fala assim, por que você sempre responde uma pergunta fazendo outra pergunta? E o judeu fala assim, por que não? Jesus era assim. As pessoas perguntavam, Jesus, o que é o reino dos céus? O que é o reino de Deus? E ele falava assim, o reino de Deus é... Deixa eu contar uma história. O reino de Deus é como um comerciante de pérolas. E a pessoa falava assim, Jesus, eu não entendi o que é o reino de Deus, Jesus. E ele fala, então eu vou contar uma outra história. O reino de Deus é como uma mulher que tinha 10 moedas e perdeu uma moeda. E a pessoa, Jesus, eu não entendi ainda. Jesus, o que é o reino de Deus? E aí Jesus falava assim, olha, tem uma outra história. O reino de Deus é como um semeador que saiu a semear. E a pessoa falava assim, eu não entendi ainda, Jesus. E Jesus, rapaz, deixa eu te contar, né? Jesus, ele vai contando histórias. Jesus era um contador de histórias e a Bíblia é um livro de histórias. E quando você chega aqui em Deuteronômio capítulo 26, tem um camarada que se você perguntar assim, olha, no que é que você crê? Esse camarada, ele foi instruído para ir no encontro dos sacerdotes e entregar ofertas. Chamada a oferta das primícias, os primeiros frutos, a primeira colheita, os primeiros frutos da colheita daquela estação. Esse homem aqui em Deuteronômio 26, que a gente já vai ler, ele está indo num ato litúrgico, e alguém está dizendo assim, no que você crê? E aí eu queria que você acompanhasse comigo a partir do versículo 5. Deuteronômio 26, 5, que diz assim, o meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com pouca gente e ali viveu e se tornou uma grande nação poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos aos trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga, a nossa opressão que sofríamos. Por isso o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com efeitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra onde mana leite e mel. E agora traga os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, nos deste. Essa é a declaração de fé, é a confissão de fé deste homem que participa de um culto, de um momento litúrgico, de um rito de memória, de um momento de consagração. Eu queria perguntar para você nessa noite, o que é que traz você aqui? Em primeiro lugar, você pode falar assim, eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor, ao qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu de Maria Virgem, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus,
Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Mas você também pode responder como Deuteronômio 26. Por que você veio aqui? Eu vim porque eu era o errante, porque eu era oprimido, porque eu vivia em agonia, porque eu vivia em sofrimento. Eu clamei a Deus e Ele me ouviu, e Ele entrou na minha vida e mudou o meu lugar, e me libertou, me restaurou, me transformou, encheu o meu coração de esperança e me deu um sentido para a vida. Deus me deu terra, Ele me deu pão, Deus Ele me deu família, Deus Ele me deu futuro, Ele me deu sonho, e agora eu venho aqui para louvar a Deus e trazer a Ele as primícias da minha colheita. Entenda que não é o que nós cremos, mas é a história que nós temos com Jesus. Não é o que nós pensamos a respeito de Jesus, mas é a história que nós construímos ou que Jesus construiu conosco. Por isso, eu acho que o mundo se divide em 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa são os errantes. Os errantes, os oprimidos, os que viviam fazendo trabalhos forçados, que foram maltratados, que estão no mundo, estão postos, estão jogados na existência, estão sem eira e nem beira, não sabe para onde vai e nem de onde vem. Tudo com que se ocupam é para sobreviver. São homens e mulheres que não têm pouso, não têm terra, não têm chão, não fazem parte de uma nação, não fazem parte de um povo, não têm uma identidade porque eles não têm Deus. São homens e mulheres que estão à mercê da vida, dos muitos deuses, dos falsos deuses, dos espíritos, das potestades do ar, que a Bíblia Sagrada no Novo Testamento vai chamar de espíritos imundos, espíritos malignos, demônios. São homens e mulheres que estão à mercê, são errantes, caminham sem lenço, sem documento, contra o vento. São gente assim, errante, gente sendo oprimida e oprimido como pode, gente que é assim e não tem aonde se agarrar. Não tem no que crer, não dependem da imagem de nada e eles só vivem para si. Das duas, uma, ou essas pessoas elas são oprimidas ou elas estão oprimindo. Porque quem pensa assim só pensa em si mesmo. Só pensa no seu ego, só pensa no seu modo de viver. Quem pensa assim só pensa nos seus sonhos. Quem pensa assim, pensa somente nas suas necessidades, na sua fome. Pensa somente no seu desejo. O oprimido, quando tem forças, quando ele não tem forças, ele volta contra o seu opressor. Mas quando ele oprime, mesmo os oprimidos acabam oprimindo quem está abaixo dele. São homens e mulheres errantes. Agora, tem aqueles que superaram uma história ruim. Existem aqueles que, digamos assim, se fizeram na vida, encontraram um lugar no sol, né? Construíram para si um nome, construíram para si o respeito, conquistaram o respeito dos outros errantes. E homens e mulheres assim, eles batem no peito e dizem assim: eu fiz, eu consegui, foi o meu braço, foi o meu empenho, foi a minha inteligência, foi a minha capacidade, eu fiz isso na minha vida, eu não devo nada a ninguém, eu não devo favor a ninguém, eu me superei, e se eu me superei, qualquer um pode se superar, e não tem competência que não se estabeleça. Um tempo atrás eu li uma historinha do Frank e do Ernest, uma tirinha no jornal, 2 personagens, e ele falava assim um para o outro. O Frank falava para o Ernest: dizem que nós somos vagabundos. E o Ernest ele responde: somos não. Vagabundo é quem não tem o que fazer. Nós temos. Só não fazemos, mas nós temos o que fazer. Tem um pessoal que acha que é isso. Eu não sou vagabundo. Eu fui trabalhador, eu trabalhei muito e eu cheguei até onde eu cheguei. Um tempo atrás, um amigo se aproximou de mim e disse assim: Tiago, eu estou com um problema. E eu preciso arrumar uma resposta para dar para o meu outro amigo. E eu falei: o que é? Ele falou assim: eu pergunto para esse meu amigo: cara, você é um cara bonito, você tem uma família bonita, linda, você tem um nome, você tem uma vida extraordinária, e quando você vê
tudo isso que você tem, a quem que você agradece? E ele disse para esse meu amigo, a mim mesmo. Isso me lembra uma formatura de um sujeito que eu ouvi falar. Ele foi o orador da turma, escolhido pela classe para ser o orador da turma. E ele começa a sua palavra na sua formatura, o salão cheio de pessoas, a mesa com os professores, do outro lado os colegas de classe, e ele começa falando assim: estamos nos formando hoje. Não quero agradecer a ninguém, não. Os meus pais que me deram educação não fizeram mais do que a obrigação. Os professores, eu paguei a mensalidade, vocês foram remunerados para cuidar de mim. E esse cara, ele começou pelos próximos minutos a dispensar o seu rosário. E no final ele fala assim: portanto, hoje, nessa noite especial, eu agradeço a mim mesmo e eu me parabenizo porque eu estou me formando. Sabe? Tem gente que é assim. Cheguei onde cheguei com a minha força, com a minha inteligência, com o meu braço. Eu me superei. Mas tem gente como esse homem, de Deuteronômio 26. Eu era ninguém. Eu vagava errante, eu me ocupava apenas de sobreviver, eu era escravo do medo, da ansiedade, eu era escravo da minha ignorância, eu era escravo dos espíritos, eu era escravo de mim mesmo, da minha maldade, eu era escravo da minha profecia, de uma profecia que lançaram contra mim na minha infância, eu era escravo de uma tragédia que me cometeu, eu era escravo do Egito que baixou na minha vida e fez com que eu perdesse sentido de tudo, mas um dia, no fundo do meu desespero, eu clamei no fundo do poço, eu clamei por socorro, e Deus me ouviu, e Deus estendeu a sua mão, e Ele me colocou de pé, e Deus, Ele me transformou, me restaurou, me deu vida, me deu uma família, Deus me deu pão, me deu uma casa, me deu uma mesa, e hoje eu sou grato a Deus, porque Ele refez a história da minha vida. É isso que nós estamos celebrando hoje. Louvado seja Deus. Deus, Ele entrou na nossa vida e Ele reescreveu a nossa história. É isso que nós estamos celebrando hoje. E essa é uma coisa extraordinária que eu e você nós temos que fazer. Olhar para o passado e enxergar Deus caminhando conosco e escrevendo e reescrevendo a nossa história. Tem muita coisa que acontece na vida porque Deus fez acontecer. Eu não acredito em determinismo, que tudo acontece porque Deus quis que acontecesse, mas eu acredito em determinação, que Deus de vez em quando Ele se levanta, Ele põe a mão, Ele fecha a porta, de vez em quando Deus Ele abre a porta, Ele faz o telefonema chegar na hora certa, Deus Ele faz você perder o ônibus, Deus Ele faz você perder o contrato, Ele faz você assinar o contrato, Ele coloca a pessoa certa na sua vida, na hora certa, Deus Ele tira a pessoa errada na hora certa da sua vida, porque Deus Ele nos acompanha o tempo inteiro, e o tempo inteiro Ele está conosco, e eu e você, nós não estamos à mercê do acaso, nós não estamos à mercê dos falsos deuses, nós não estamos inclusive à mercê de nós mesmos. Quantas vezes eu quis fazer o mal contra mim e Deus não deixou? E quando passado um tempo, eu falo, graças a Deus eu não fiz aquilo, graças a Deus eu não tomei aquela decisão, graças a Deus aquele negócio deu errado, graças a Deus. Porque Deus vem com a gente, e Ele sempre esteve com a gente. O Salmo 139 é um salmo extraordinário, porque ele diz assim: os olhos de Deus viram criaturas ainda uniformes. Quando você ainda estava no ventre da sua mãe, quando você ainda era um prenúncio, quando você ainda era uma semente de vida, que hoje os cientistas, a sociedade discute se isso é vida ou não é vida, a maravilha da criação de Deus começava a formar o seu rosto, definir os seus olhos, o seu cabelo, a sua pele. O salmista diz assim: Deus estava lá no ventre da minha mãe, mexendo em mim, mexendo em mim. Sabe, eu tenho um amigo que o pai dele disse para ele:
Uma vez o pai dele disse assim para ele: meu filho, não era para você ter nascido. Eu ia te abortar. Mas na noite anterior do seu aborto, eu fui jogar e perdi o dinheiro do aborto no jogo. E aí eu não pude abortar você e você está aí hoje. Eu já ouvi essa história. E eu já perdi a conta de quantas vezes esse meu amigo me contou essa história, ou ele fez a referência a esse fato. Ele falou assim: olha, eu estou aqui porque o meu pai perdeu o dinheiro do aborto no jogo. Eu estou aqui porque o meu pai perdeu o dinheiro do aborto no jogo. Mas eu ouso dizer, uma vez eu falei para ele: se você está aqui, é porque a mão de Deus estava no ventre da sua mãe. Se você está aqui, é porque quando alguém atentou um mal contra você, Deus transformou o mal em bem. Mas aí alguém pode falar assim: mas e aqueles que foram abortados? Eu não sei. Mas eu sei que se eu e você nós estamos aqui, é porque Deus nos deu vida. Deus, ele permitiu eu e você virmos a vida, virmos a existência. Deus, ele caminhou comigo e com você o tempo inteiro. Naquele quarto escuro, Deus estava lá. No dia daquela notícia triste, Deus estava lá. Na noite minha e sua de choro, Deus estava lá. Quando eu e você, nós estávamos no Egito, sendo oprimidos, sendo oprimida, trabalhos forçados, Deus estava lá. E quando na noite sua de lágrimas, você chorou e você clamou, Deus ouviu a sua oração. O que é que nós podemos fazer hoje? O que é que nós podemos fazer hoje? Nós podemos dizer a Jesus: Jesus, vem comigo. Entra comigo de novo naquele quarto. Eu preciso voltar lá, mas eu tenho medo. Aquele quarto para mim não sai do meu registro emocional. Aquele quarto ainda ele define quem eu sou, os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas taras. Jesus, entra comigo de novo no meu quarto. Volta ao dia em que o seu castelo ruiu. Volte lá no dia do seu sofrimento. Volte lá no dia da sua decisão errada. Volte lá no dia do seu pecado. Volte lá no dia do seu pecado. Com Jesus não tenha medo de voltar, porque Deus é bom e Ele sabe amar. Tem a música que nós cantamos: Deus, Tu és bom, Tua misericórdia é eterna. A Bíblia diz: Deus bom sabe amar, é cheio de graça, graça extraordinária, maravilhosa, encantadora, sublime, inexplicável graça. Minha oração, meu desejo, a minha busca é que o Deus da graça volte para reescrever comigo a minha história. A minha oração, o meu pedido para Deus é: Deus, me dá outros olhos para eu enxergar o meu passado. E que tal se nessa noite você possa levar também o que está no seu coração para Jesus? Em Jesus nós temos amigo mais chegado do que um irmão. Porque Ele me ouve, quando eu clamo, Ele acalma a minha alma, Ele me traz cura. E isso é bom. E Ele quer transformar o seu pranto em festa, o seu pranto em riso, porque Deus tem transformado o nosso pranto em festa. Nessa noite eu queria convidar você: diga assim: eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu sou feliz porque Cristo me encontrou. Nessa noite você possa dizer assim: eu era errante, mas Ele me encontrou, Ele refez a minha vida. E aí você pode talvez terminar dizendo: toma, Senhor, o meu coração. Toma, Senhor, a minha alma. A minha vida eu te dou. Senhor, eu só vivo para Ti. Toma as minhas primícias. Deus, eu te dou e eu só vivo para Ti. Eu só vivo por Ti. Por onde eu andar, Senhor, toma o meu coração. Toma o meu coração, Senhor. Ah, que coisa triste quando nós nos reunimos ao redor de doutrinas frias que não fazem sentido para nós.
E aí eu encontro o meu amigo, porque eu tenho certeza que quando eu encontrar, ele vai falar: o meu pai quis me abortar, mas eu vou falar para ele assim: o seu pai quis te abortar, mas Deus não quis. Deus nunca pretendeu te abortar. Deus sempre quis estar com você. Deus, ele olhou para você e você ainda não tinha nenhuma forma. Você era um prenúncio de uma vida. E Deus olhou para você no ventre da sua mãe e ele disse assim: você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você ainda nem existia e Deus, ele te amava. Porque a palavra de Deus diz que o amor de Deus, ele nos ama com laços de misericórdia. Ele nos atrai para si. Agora você imagina eu encontrar esse meu amigo e ele falar assim: sabe, Tiago, meu pai quis me abortar. Imagina eu olhar para ele e falar assim: repita comigo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, um só, seu Filho, nosso Senhor. Não é isso. A questão é qual é a história que nós cantamos da nossa caminhada com Jesus. E que história nós contamos a respeito de nós mesmos. Essa noite você pode ficar aí dizendo assim: eu sou errante, eu nasci mal, eu nasci na família errada, a minha vida deu errado, o meu casamento deu errado, os meus castelos ruíram e hoje eu sou o errante do Egito. Você também pode dizer assim: olha, legal isso aí que você está falando, esse negócio de autoajuda, isso aí é bom pra caramba, dá para mudar a vida. Mas nessa noite você pode dizer também assim: Senhor, toma o meu coração, me toma pela mão, me leva lá e vem comigo, Senhor, mostrando, direcionando, curando, ressignificando, restaurando, reconstruindo a minha vida e me ajuda a contar a história de que eu era um errante, que eu já fui escravo, mas eu clamei ao Senhor e o Senhor ouviu a minha oração. Nessa noite, se você está em agonia, se você está em desespero, a boa notícia para você é que ninguém encontra Deus sem agonia e desespero. Sem agonia e desespero, as pessoas elas podem convenientemente aderirem a uma religião. E elas fazem aquela relação de perdas e ganhos, de custo e benefício. Ficar nessa igreja é legal, acreditar nisso aí é legal. Mas sabe, eu creio que até que alguém experimente aquela escuridão da alma e clame, é difícil encontrar Deus. E para encerrar, eu me lembro do David Wilkerson. Ele evangelizou as gangues de Nova York. E na minha adolescência eu li um dos livros mais extraordinários que marcou a minha vida, A Cruz e o Punhal. E o David Wilkerson, ele pregava e um dia conta a história dele que ele fez um apelo e ele falou assim: vem aqui e entregar a sua vida a Jesus. E aí veio um sujeito na frente e o David Wilkerson, ele olhou para aquele camarada e falou assim: você não, você pode voltar. Porque não tem nenhum sentido você vir aqui com esse rosto aí, da maneira como que você está, com essa displicência. Volta lá, volta para o fundo do seu poço e clama por socorro, porque nesse dia o Senhor vai te buscar, o Senhor vai reescrever a sua história, o Senhor vai te libertar, e Ele vai te levar para uma terra que mana leite e mel, e Ele vai te dar uma mesa farta na presença dos seus inimigos, e Ele vai ungir a sua cabeça com óleo, e Ele vai colocar 2 guardas sobre você, todos os dias da sua vida. A bondade e a misericórdia do Senhor vão te acompanhar todos os dias. E por onde você andar, a bondade e a misericórdia, elas vão te seguir. Quando alguém perguntar assim: você é um discípulo de Jesus? E você fala assim: eu sou. Se alguém perguntar assim: então no que você crê? Não responda: eu creio em Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas que você possa falar assim: eu creio, eu vivo o Jesus que entrou na minha vida, que me transformou, que me libertou, que me restaurou, que me curou, que me salvou, e é por isso que eu estou vivo aqui, e é por isso que eu sou grato a Deus, e eu louvo o nome de Deus. Eu queria convidar você nessa noite para abrir o seu coração
E nessa noite você possa celebrar a história com Jesus e a história de Jesus com você. Que nessa noite você possa ser abençoado. Feche seus olhos nesse momento, nós vamos ouvir uma música. Depois a gente volta para ter um tempo de oração, mas que você possa cantar essa música celebrando Deus que entrou na nossa vida e reescreveu a nossa história. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Amém. Essa é uma coisa extraordinária que a gente tem que fazer. É olhar para o passado e enxergar Deus caminhando conosco e escrevendo a nossa história e reescrevendo a nossa história. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus que entrou na história das nossas vidas e tem reescrito a história das nossas vidas, ó Pai. Deus, nessa noite a minha oração, ó Pai, é que o Senhor continue reescrevendo a história das nossas vidas. Porque somente pelo Senhor, é somente pelo Senhor, ó Deus, que a nossa vida, ela tem transformação. Não é pela nossa força, não é pela nossa autoridade, não é pela nossa inteligência, não é pela nossa experiência, mas é somente no nome de Jesus, ó Deus. Entra, ó Pai, na história das nossas vidas, ó Pai, e reescreve a história das nossas vidas. Entra nas nossas casas, Jesus. Entra nas nossas famílias, nos nossos casamentos e reescreve a história das nossas famílias, das nossas casas, dos nossos casamentos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que haja uma transformação, ó Pai, que nós possamos falar, eu era um errante,
eu era um perdido, eu não tinha significado, eu não tinha sentido na minha vida. Mas quando eu chorei, quando eu clamei, Deus, Ele entrou na história da minha vida. E nessa noite nós possamos celebrar com fé, numa só fé, ó Pai, a Tua presença e a história do Senhor sobre as nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, é o que nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. E que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso eterno e único Salvador, esteja com cada um de nós, hoje e por todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você, que você tenha uma semana vitoriosa, uma semana poderosa, não se esquecendo de viver sempre na presença de Jesus. Amém. Deus te abençoe.